A assombrosa revelação do camponês amaldiçoado que fez um acordo sinistro com a morte. Ricardo, um camponês de 38 anos, estava prestes a ter uma noite que nunca esqueceria. A chuva caía forte, fazendo o chão se transformar em lama escorregadia. Era uma daquelas noites em que o silêncio lá fora parecia carregado de algo ominoso. Ele chegou em casa cansado, mas ao ver a expressão preocupada de sua esposa, Ana, uma onda de inquietação o atingiu. Clara, sua filha, segurava a mão da mãe, os olhos grandes como pratos. Ricardo, você não vai acreditar no que aconteceu, disse Ana, a voz tremendo. A mulher falou que um morador da vila tinha visto uma figura estranha no mato e que os rumores de um pacto com a morte estavam se espalhando como fogo em palha seca. Um pacto? Sussurrou Ricardo, o coração acelerando. Ele sempre se orgulhou de proteger sua família, mas a sensação de insegurança começava a drenar os seus ânimos. Não vamos deixar que isso nos afete, é só conversa fiada, tentou confortá-los, mas na verdade a ansiedade o consumia. Enquanto as noites se tornavam mais longas e sombrias, ele começou a perceber olhares suspeitos dos vizinhos, sussurros que pareciam crescentes à medida que a lua cheia se elevava. O terror parecia estar se arrastando de casa em casa. Naquele dia inquietante, enquanto trabalhava na lavoura até mais tarde, um barulho inusitado fez seu estômago revirar. Um estalar de galhos, seguido de um silêncio profundo. Algo o observava. Ele podia sentir o frio da adrenalina subindo pela espinha, mas tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas a mente cansada brincando com suas emoções. No entanto, ao voltar para casa, algo o fez parar em seco. Um amuleto de crânio, coberto de barro, estava jogado na porta. O cérebro de Ricardo disparou enquanto uma onda de suor escorria por sua testa. O pavor o invadia e ele sabia que não podia ficar parado. Mais barulhos inexplicáveis começaram a surgir à noite, despertando as crianças em gritos. Visões fugazes de uma figura encapuzada tornaram-se comuns em sua propriedade. Sombras pela janela que desapareciam quando ele se virava. Todas as noites se tornavam um pesadelo. Ele sentia o peso do medo, uma sombra que parecia crescer. Tentou buscar ajuda nas autoridades locais, mas a apatia da polícia foi desoladora. Pareciam mais interessados em proteger seus próprios interesses do que em ajudar. Os sussurros se tornaram vozes e a desconfiança começou a corroer sua alma. Em uma noite de tempestade, um grito desesperado ecoou pela fazenda, fazendo-o pular do lugar. Mostrando coragem, ele decidiu confrontar Marcos, seu melhor amigo, cuja fortuna crescia de maneira misteriosa. A verdade ia muito além do que ele tinha imaginado. O que descobriu rasgou sua sanidade. Marcos havia feito um pacto com a morte para garantir riquezas, e agora o espírito maligno estava prestes a cobrar sua parte. Ricardo sabia que precisava agir, mas como lutar contra algo tão poderoso? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o vento uivava pelo telhado, Ricardo contava os segundos até que a verdade ficasse clara. O murmúrio familiar se aproximou. Ricardo, venha comigo, instigava cada vez mais. Seu coração batia com força, a linha entre a vida e a morte se tornava mais tênue. A pergunta que ecoava em sua mente era: ele seria capaz de enfrentar o abismo que agora chamava seu nome? A noite do confronto com o desconhecido. Ricardo respirou fundo. As palavras de Marcos ainda ressoavam em sua mente como um eco de pesadelo. Se você não agir agora, Ricardo, algo terrível vai acontecer. A voz de seu amigo parecia carregada de uma urgência de arrepiar, e a rainha do medo começou a dominar seus pensamentos. A chuva caía como se o céu estivesse chorando, batendo contra o telhado com raiva e desespero.
Era hora de enfrentar a realidade. Se Marcos havia selado um pacto diabólico, então ele mesmo carregava uma sombra que poderia se estender à sua família. Ele apertou o punho, tentando reunir coragem. Vou até a casa de Marcos, decidiu em voz alta. A expressão de Ana se transformou em temor, mas não disse nada, sabia que a decisão dele era inevitável. Clara, assustada, abraçou a mãe, buscando proteção em meio à tempestade que se intensificava lá fora. Ricardo saiu de casa, coberto de uma determinação inquieta. Ele sentia cada gota de chuva como um presságio, cada trovão como um aviso. Ao se aproximar da casa de Marcos, uma sensação de paralisia tomou conta dele. As sombras dançavam em torno dele, e os sussurros tornaram-se mais altos, mais insistentes. Era como se a própria terra estivesse viva, torcendo a realidade ao seu redor. Ao bater na porta da casa, o som ecoou em meio ao silêncio, uma batida pesada que parecia anunciar sua chegada ao inferno. A porta se abriu lentamente, revelando o interior escuro e opressivo. Marcos apareceu, seu olhar sombrio e perdido, como se tivesse sido consumido por forças além de sua compreensão. Você veio, ele murmurou, a voz rasgada. Não deveria ter vindo. Eu preciso saber a verdade, Ricardo respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. Que pacto você fez? O que vai acontecer? Marcos tentou balançar a cabeça, mas as palavras saíram como se fossem arrancadas dele. Eu não sabia que o preço seria tão alto. Ele vem para buscar o que é dele, Ricardo, e não vai parar até ter. Um grito cortou a noite, estridente e insuportável, vindo de qualquer lugar, ecoando como o próprio lamento da morte. Ricardo olhou para Marcos, que tremia como uma folha ao vento. O que foi isso? Sua voz quase não saía. A verdade se tornava uma pauta de terror palpável. A tempestade rugia à medida que o grito se intensificava. Marcos olhou para a janela, seus olhos arregalados de pavor. Ele está aqui, ele veio para mim, sussurrou. E então, antes que Ricardo pudesse perguntar mais, sente-se um frio gélido que parecia arrastá-los para um abismo. A figura encapuzada apareceu, com um manto escuro cobrindo seu corpo, braços em forma de garras estendendo-se para os dois homens. Um sussurro profundo ecoou ao redor deles. Marcos, o preço foi pago, e agora sua alma pertence a mim. A voz era feita de ecos, de almas perdidas, soprações de um mundo que ninguém queria conhecer. Ricardo se sentiu pequeno, o terror se agarrando a ele como se quisesse devorá-lo. A visão do encapuzado fazia seu coração parar. Ele não sabia o que fazer, mas precisava agir. Marcos, você não pode deixá-lo levar você, gritou. Era uma corrida contra o tempo. Qualquer escolha poderia levar à morte. Neste instante, um pensamento disfarçado como esperança se formou. E se ele fizesse o mesmo pacto? E se trocasse sua própria alma pela salvação de Marcos? Mas deveria ele realmente se preparar para uma negociação com a morte? A dúvida o consumia, enquanto a sombra se movia lentamente, pronta para reivindicar o que era seu. O que Ricardo faria então? E se ele cruzasse a linha e fizesse um acordo ainda mais sinistro? Mas até onde estava disposto a ir para salvar seu amigo e sua família? As respostas estavam em um abismo escuro diante dele, chamando-o para uma realidade aterradora. Ricardo sentiu o frio profundo cortando sua pele, um arrepio que vinha da escuridão que se encarapitava ao redor dele. O encapuzado avançava, seus dedos como garras se estendendo em direção a Marcos, que se encolhia em um canto. A sala, antes cheia de lembranças, tornou-se um cenáculo de desespero, o ar pesado com o cheiro de terra molhada e um odor estranho de decomposição. Você tem que decidir, Ricardo, gritou Marcos, seu olhar agora um pedido de ajuda desesperado. Se você não fizer algo, eu vou embora. O pânico lhe conferia quase uma nova vida. A decisão martelava na mente de Ricardo como um tambor, e nesse momento, todo o rótulo de coragem se desfez em suas entranhas. Ele olhou para o ser diante deles, uma presença que parecia sugar a luz ao redor. Lembrou-se das histórias que ouvira quando criança, sobre pactos e almas perdidas. Marcos, ele começou, a voz trêmula. E se eu fizesse o mesmo acordo?
E até onde ele estava disposto a ir? O encaixe que quase fazia sentido parecia não ter mais saída. O encapuzado parou, a atenção fixada nele, como se soubesse que Ricardo estava à beira de cruzar uma linha irreversível. Uma alma por outra, disse a criatura, a voz como um sussurro do inferno. Uma troca simples. Você salva seu amigo, mas o seu destino está selado. Ricardo hesitou. A imagem de Ana e Clara veio à mente. Olhos radiantes em meio à escuridão. Um grito, um eco da sua própria fraqueza. Mas quanto ele estaria disposto a perder? Não, você não pode! Marcos emitiu um grito de pânico, mas o tempo estava se esgotando. O encapuzado balançou a cabeça, satisfeito com o desespero alheio. Ricardo sentiu a pressão do mundo ao seu redor. Ele não queria fazer isso, mas a ideia de ver Marcos se perdendo na escuridão era insuportável. Ele podia quase sentir as correntes da culpa o paralisando, enquanto a sombra se aproximava ainda mais, como um predador a cheirar o medo. Diga logo se você vai ou não! A figura rugiu, o som abalando a casa e todos os seus fragmentos. O chão sob eles parecia tremer. Sim! Ricardo gritou, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse pensar nas consequências. O encapuzado sorriu, uma expressão macabra que irradiava triunfo. No entanto, o que aconteceu a seguir não foi o que ele esperava. A sala girou e uma luz ofuscante inundou o espaço, fazendo tudo ao redor brilhar intensamente, até os olhos de Ricardo doerem. Ele perdeu a noção do tempo, a percepção da realidade, como se estivesse sendo puxado para dentro de um turbilhão. E quando a luz finalmente se dissipou, ele estava sozinho. Marcos! Ele chamou, mas só o silêncio lhe respondeu. O que tinha acabado de fazer? A casa estava vazia, exceto pelos ecos de seu pedido. A porta da frente se abriu lentamente e uma figura conhecida, que não era mais humana, entrou. Os olhos de Marcos agora estavam opacos, sem vida. Você fez um acordo, Ricardo, dizia a coisa que usava a forma de seu amigo, e pagou um preço terrível. O terror subiu pelas veias, entorpecendo cada pensamento racional. Marcos, não! O que você se tornou? Agora, eu sou o que você precisa temer, respondeu a criatura com um sorriso vazio. O antigo pacto não é só um título, é um caminho sem volta. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor e questionou se havia salvado alguém ou chamado o verdadeiro terror para sua porta. Enquanto a essência de seu amigo o observava, o peso do que acabara de fazer começou a pesar mais do que a própria escuridão. Afinal, o que ele tinha realmente libertado? A tempestade lá fora continuava, mas dentro de sua mente uma nova tempestade se formava. E enquanto a risada macabra de Marcos ecoava, Ricardo percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. Como poderia enfrentar a verdade de suas escolhas? A própria vida se transformara em um labirinto de dor e arrependimento. A resposta para essa questão pulsava na escuridão à sua frente, pronta para ser desvendada. Mas até que ponto ele iria ainda para corrigir o seu erro? E o que mais ele teria que sacrificar antes que tudo chegasse ao fim? Ricardo sentiu um tremor na base da sua coluna, um frio que dançava pelas costas até se cristalizar em um nó que lhe prendia a respiração. Ele observou a figura de Marcos, ou o que restara dele. Os olhos vazios refletiam uma escuridão profunda, como se a própria alma tivesse sido sugada para fora. Marcos, ele sussurrou, mas a resposta não veio da boca do amigo. Ao invés disso, a risada vazia se intensificou, preenchendo o espaço com um eco perturbador.
Mais que um riso, era a confirmação de que algo inominável sequer deveria existir. Os móveis se distorciam à sua volta, como se a casa estivesse sob uma pressão invisível. "O que você quer de mim?" Ricardo questionou, sua voz tremendo de desespero. A criatura à sua frente parecia lemer os lábios, uma presença que exalava uma fome insaciável. "Marcos", ele sussurrou, mas a resposta não veio da boca do amigo. Ao invés disso, a risada vazia se intensificou, preenchendo o espaço com um eco perturbador. Mais que um riso, era a confirmação de que algo inominável sequer deveria existir. Os móveis se distorciam à sua volta, como se a casa estivesse sob uma pressão invisível. "O que você quer de mim?" Ricardo questionou, sua voz tremendo de desespero. A criatura à sua frente parecia lemer os lábios, uma presença que exalava uma fome insaciável. "Você fará o que for necessário para reconquistar o que perdeu", disse ela, a voz soando como um rasgar de papel envelhecido. "Omitir-se do seu destino e enfrentará ainda mais dores. A escolha é sua, Ricardo." "Mas eu não pedi por isso!" gritou, a frustração fazendo seu coração disparar. Ele não sabia se estava falando com Marcos ou com um demônio disfarçado. A criatura deu um passo à frente, um movimento que parecia uma dança macabra. "Sim, você não pediu, mas deseja o que é certo, não deseja? Salvar o que foi perdido." O sorriso da criatura se alargou, revelando dentes pontiagudos, quase como algo oriundo de um pesadelo. Eu queria proteger você", ele murmurou, os olhos lacrimejando. Era uma verdade cruel. "O amor é uma fraqueza, Ricardo, e suas fraquezas serão exploradas. Sabe qual é o maior troféu nesse jogo? Aqueles que amam. E antes de mais nada, você vai aprender do jeito mais difícil." O ambiente começou a girar e, em um instante, tudo se desfez. Ricardo estava agora em um lugar diferente, um campo satânico de sombras tortuosas e suspiros convulsivos. A névoa densa se erguia até as suas pernas e o solo sob seus pés parecia pulsar. Ele não estava mais em sua casa. Em vez disso, um tilintar distante de risadas e gemidos ecoavam, sons distorcidos que penetravam sua mente. "Bem-vindo ao seu novo lar, Ricardo." A criatura continuou, agora com um tom que soava como um lamento. "Aqui, você se tornará parte do que uma vez desejou destruir. Os laços que você criou vão se tornar suas correntes." "Não, isso não pode ser!" Ricardo gritou, tentando manter a sanidade. Ele olhou ao redor, reconhecendo as sombras representando suas memórias. Clara e Ana se aproximavam, as visões de alegria transformaram-se rapidamente em espectros de tristeza. "O que você fez com elas?" "Você mesmo trouxe isso para si, querido", disse a criatura com desdém. "Elas estão agora entre nós. E você também." O coração de Ricardo parou, um choque de realidade. Ele sentiu o suor escorrendo pela testa, o terror agora o invadindo como uma onda. Impiedosa. "Marcos, eu precisava de você. O que eu posso fazer para consertar?" "O primeiro passo é aceitar a sua escolha." A voz astuta sussurrou em seu ouvido. A criada se afastou, revelando um portal giratório que emanava um brilho espectral, como se fosse feito de esperanças despedaçadas. Ricardo hesitou. Era um convite, mas também uma prisão. O que ele realmente tinha que sacrificar para salvar as almas que mais amava? Permanecer em pé, enfrentar a própria escuridão ou atravessar o portal com a esperança de recuperar um vislumbre do que poderia ter sido? Ele respirou fundo, a pressão crescendo em seu peito, sentindo a angústia pesando. No fundo de seu ser, a resposta gritava para ser liberada. O que poderia encontrar do outro lado? Um último olhar para o espectro de Marcos, a superfície de seu rosto em conflito entre dor e malícia.
O sorriso estático aumentava, como se soubesse exatamente o que Ricardo estava prestes a decidir. Você vai? O espectro perguntou, sua voz distorcida um eco que ressoava em sua mente. A escolha é sua. Lembre-se, o passado pode nunca ser reescrito, mas seu futuro está à espreita. Com o coração pulsando e a mente cheia de incertezas, ele hesitou por um momento, mas já não havia volta. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar, e com isso, ele fez seu movimento. Ricardo deu um passo à frente, em direção ao portal, o ar ao seu redor pulsando, como se estivesse vivo, vibrando com uma energia horrenda. O brilho espectral parecia seduzi-lo, chamando-o a um destino desconhecido. Antes que pudesse mudar de ideia, ele já estava atravessando a entrada iluminada, o frio da névoa envolvendo seu corpo. Assim que pisou do outro lado, um novo cenário se formou. Ele estava em uma floresta sombria, árvores gigantescas cercadas por uma neblina cinza, com raízes retorcidas se arrastando pelo chão lamacento. O silêncio era ensurdecedor, mas logo foi quebrado por sussurros distantes, vozes indistintas que pareciam se entrelaçar em uma melodia perturbadora. — O que é isso? Ricardo murmurou, hesitando. Ele se sentiu como um intruso em um lugar que não era seu. Em meio à escuridão, sombras dançavam entre as árvores, provocando uma sensação palpável de que estava sendo observado. Em um instante, ele viu uma figura emergindo da bruma. Era Clara, mas sua aparência estava deteriorada. Os olhos dela, outrora cheios de vida, agora refletiam um desespero profundo. Ela estendeu a mão, seu rosto uma máscara de dor. — Ricardo, você não deveria estar aqui. Ela disse, sua voz um simples sussurro. Este lugar, ele se alimenta de nós. — Eu vim te salvar! Gritou ele, sentindo o desespero crescer em seu peito. — O que posso fazer? Clara hesitou, sua expressão recheada de medo. — Você fez um acordo. A criatura não quer que você se torne um herói. Ela quer um peão, um novo anfitrião. As palavras dela cortaram Ricardo como lâminas afiadas. Ele olhou em volta, a floresta agora pulsando, como se estivesse viva e consciente de sua face. Presença. Meras sombras tomaram forma, suas bocas retorcidas rindo dele. A verdade estava se desenhando. Não era ele que estava aqui para salvá-las. Era ele quem havia se perdido. — Clara, eu não sabia, eu não queria, balbuciou, o peso da sua escolha caindo como uma tempestade pronta para explodir. — O que está acontecendo com você e com Ana? Elas estavam lá, mas não eram mais as mesmas. A presença maligna que as cercava as transformara em ecos de quem eram. — Estamos presas, disse Ana, surgindo entre as árvores, com um olhar vago e triste. Aganharam nossos corpos, mas a alma ainda clama por liberdade. E você entregou todas as esperanças, Ricardo. Agora, apenas um sacrifício pode nos libertar. Não, eu não posso fazer isso. Ele sentia a pressão do destino sobre seus ombros, a tormenta que crescia no coração. O que vocês querem de mim? Você terá que escolher, aceitar a dor que trouxe a nós ou amalgamar-se com a escuridão e nos deixar em paz. Clara disse, sua voz agora subindo a um tom efêmero que se perdia no vento. Jogue fora seus sentimentos ou abrace seu tormento, mas escolha rápido, pois a criatura está se aproximando. Ricardo, paralisado pela escolha que tinha à frente, olhou a figura de Ana se dissolvendo em névoa. O sussurro do campo de sombras ia crescendo, uma orquestra de gemidos e risadas macabras. O terror do que estava por vir tocava seu espírito. De repente, um grito ecoou e tudo na floresta pareceu vibrar. — Escolha, Ricardo! Gritou Marcos, agora diante dele, mais veloz e com um olhar ferozmente manipulador. O tempo está se esgotando, não há retorno. O estômago de Ricardo revirou e um calafrio desceu por sua espinha, enquanto enfrentava a opção mais pesada que já tivera. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para resgatar as mulheres que amava?
A escuridão em sua mente estava prestes a engoli-lo, ou ele poderia desferir um golpe final. Enquanto a pressão aumentava, a entidade se aproximava, uma forma indistinta de sombras, pronta para reivindicar o que lhe era devido. A escolha não estaria apenas pela salvação, mas pelo destino de todos. Ele respirou fundo, buscando uma resposta em meio ao caos, sabendo que, de qualquer forma, o tempo não esperaria. Qual seria seu próximo passo? Ricardo estava à beira de um abismo, sem saber se queria dar um passo para frente ou recuar. O grito de Marcos ecoava em sua mente, como uma maldição que não lhe deixava paz. Antes que pudesse articular uma resposta, um vento gélido soprou pela floresta, levando consigo sussurros e risadas macabras, deixando um vazio ensurdecedor. A presença da criatura já se fazia sentir, seu cheiro nauseadento invadia o ar, adaptando-se à escuridão. Clara, Ana! Sua voz saiu em um lamento, perdido entre os ecos do bosque. A esperança escorregava por seus dedos como água, enquanto as sombras pareciam se aproximar, agrupando-se em uma forma imunda. O frio da névoa tornou-se mais intenso, apertando seu peito. Ele sentiu como se estivesse em um pesadelo, cercado por rostos familiares, que agora eram apenas memórias distorcidas. Clara estava quase invisível, fazendo sinais desesperados com as mãos. Ricardo, você precisa se decidir, rápido! Seus olhos imploravam, mas a luz dele se apagava a cada palavra. Quando a entidade emergiu, o chão tremeu. Um vulto colossal, uma massa de dor e desespero que se contorcia e emitia um som que lembrava lamentos. Ele não conseguia distinguir se aquilo era uma forma, um ser ou todo o sofrimento que ele mesmo havia causado. Escolha! A voz era uma mistura de todas as vozes que ele conhecia, mas distorcidas em um grito uníssono. Você não pode escapar de seu destino. Enquanto as sombras rodeavam Ricardo, a confusão tomou conta dele. Afinal, o que era liberdade se em troca ele teria que aceitar um fardo tão pesado? E se o sacrifício não fosse apenas seu, mas de alguém que ele amava? A escolha se tornava ainda mais macabra, como se estivesse sendo atraído para um abismo sem fim. Libertem-se, se for preciso, foi o que saiu de seus lábios em um impulso. A reação foi abrupta, a criatura parou, e por um momento todos os rostos ao seu redor congelaram. Ele não tinha ideia do que havia causado, mas sentiu um lampejo de esperança dentro de si. Vocês têm que lutar, lutem contra isso, por favor! As palavras eram um eco de sua própria disposição, um apelo ao que restava de coragem. Mas o terror aumentou. Clara e Ana gritaram ao mesmo tempo, vozes sobrepostas, despejando um aviso. Não, isso é o que ela quer! O horror se instalou em seu coração. O sopro da entidade parecia se intensificar, um riso cruel misturando-se aos lamentos. Agora Ricardo percebia que a criatura não queria apenas um corpo, queria uma alma marcada, uma que estaria disposta a se tornar parte da escuridão. Não vou sacrificar nenhuma de vocês. Se alguém deve sofrer, que seja a criatura, ele gritou, sentindo uma onda de euforia e desespero. Assim que essas palavras cruzaram seus lábios, uma explosão de energia estourou ao redor dele. A floresta pareceu se agitar, as árvores balançando como se quisessem escapar daquela realidade. De repente, uma luz se formou ao seu redor, pulsando em um vermelho profundo e ameaçador. Um clarão do que parecia ser um portal maior e mais poderoso abriu-se à sua frente, piscando como se estivesse vivo. A entidade hesitou, observando essa nova possibilidade, e em um movimento rápido, Ricardo deslizou em direção a ela. Mas o que ele não imaginava era que, ao entrar no portal, ele lançava um desafio direto à criatura. Estava disposto a se tornar uma nova peça em seu jogo, mas sua determinação poderia ser a única chance de libertação. O que encontraria do outro lado o deixava inquieto, uma nova dimensão de terror ou o caminho para uma salvação impossível. Ele adentrou no portal, sentindo as correntes que o prendiam indo embora. A escuridão se fechava atrás dele, e enquanto a luz o consumia, a voz anasalada da entidade ecoou em sua mente.
Você vai se arrepender disso, Ricardo. E assim, a expectativa crescia e a dúvida se espalhava. O que esperava por ele? Seria um novo começo ou o fim definitivo? As possibilidades se abriam enquanto a luz o envolvia, mas uma pergunta permanecia. Será que ele tinha realmente escapado ou caído em uma armadilha ainda maior? Ricardo foi consumido pela luz pulsante, e quando finalmente abriu os olhos, o cenário havia mudado completamente. O ar estava impregnado de um gosto metálico e uma névoa espessa envolvia tudo, quase como se a própria terra estivesse agonizando. Ele se levantou, confuso, com a mente girando em um turbilhão de pensamentos e sentimentos. Isso não é a floresta. Onde eu estou? Sussurrou para si mesmo, tentando clarear a vista. As árvores haviam dado lugar a uma paisagem desoladora. Ruínas de um vilarejo se erguiam no horizonte, casas desmoronadas cobertas por trepadeiras espinhosas. Era um lugar que parecia tingido de dor e sofrimento, um reflexo sombrio de um mundo que ele reconhecia, agora minado por um mal absoluto. O silêncio estava presente, mas não era um silêncio normal. Era carregado, como se as próprias sombras tivessem vozes que sussurravam segredos obscuros. Ricardo deu um passo hesitante, mas quando o pé tocou o solo, uma onda de repulsa invadiu seu corpo. Ele se lembrou da criatura, o chamado da entidade e de sua prometida aflição. A presença dela ainda pairava no ar, como um predador em espera. «Clara! Ana!» ele gritou, impulsionado por um impulso desesperado que ressoava em sua mente. Mas a resposta era apenas um eco vazio, e seu grito se dissipou na névoa. Uma sensação de angústia começou a dominar Ricardo, apertando seu peito como se mãos invisíveis quisessem esmagá-lo. Movendo-se cautelosamente entre as ruínas, ele notou figuras fantasmagóricas surgindo nas sombras. Eram silhuetas de pessoas, miragens de almas perdidas, que pareciam fazê-lo lembrar das memórias que ele tanto tentava enterrar. Aqueles rostos, parecidos com os de amigos, familiares e até de estranhos, olhavam para ele com uma mistura de desespero e expectativas infundidas de tristeza. «Ricardo, você não deveria estar aqui», uma voz sussurrou, tão suave quanto o vento, mas cheia de uma tristeza palpável. Era um eco familiar que ele não conseguia identificar. «Quem está aí?» perguntou ele, a desconfiança dançando em suas palavras. O que vivia naquele lugar? Qual era a verdadeira natureza daquela dimensão sombria? As sombras começaram a se aglomerar, formar um círculo em torno dele. A sensação de claustrofobia o atingia a cada instante, e ele sentiu o pânico crescendo. Então, uma figura se destacou das sombras. Um camponês de aparência angustiada, cujas roupas estavam rasgadas e sujas. Seu olhar era profundo, repleto de um conhecimento abandonado. «Eu fiz um acordo», confessou o homem com uma voz trêmula, «um pacto com a morte. Ela prometeu paz, mas na realidade o que eu ganhei foi a condenação». Ricardo foi tomado por um arrepio. Seu coração disparou. «Que pacto? O que você quer dizer?» O homem olhava nos olhos dele, como se quisesse transmitir uma mensagem que poderia salvar ou destruir. «O que você buscou ao atravessar o portal é o que todos procuram, a liberdade. Mas ela vem com um custo. Me diga, você está disposto a sacrificar tudo para conquistar o que deseja?» Os olhos do camponês ardiam com um terror que era quase contagioso. O chão sob Ricardo começou a vibrar e a névoa espessa se agitou. O terror estava de volta, como um velho amigo inconfiante. A presença da criatura parecia pulsar mais forte, como se estivesse em sintonia com a dor daquele camponês. Agora ele tinha que escolher. A liberdade tinha o seu preço, mas a quem ele realmente poderia confiar? O tempo estava se esgotando e as sombras se aproximavam, sedentas por mais almas. Você tem que enfrentar sua escolha. O que será? A liberdade ou a condenação? As palavras do camponês estavam impregnadas de urgência. E diante de Ricardo, aquele abismo de decisões se abria novamente, mais ameaçador do que nunca. O que ele faria?
A verdade poderia ser mais aterrorizante do que qualquer criatura que o intimidasse. As respostas não poderiam ser adiadas, e a entidade escondida na névoa se divertia com seu dilema. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso do mundo nas costas. Mas a pergunta permanecia, pulsando como um coração em agonia. Até onde ele estaria disposto a ir em busca de liberdade? A escuridão ao seu redor começou a se agitar, e o desespero crescendo novamente na sua alma. Ricardo sentia as sombras pulsando como um organismo vivo, envolvendo-o em um abraço opressor. As palavras do camponês ecoavam em sua mente, cada sílaba empurrando-o mais para o limite da sanidade. Liberdade ou condenação? O que isso significava? Ele encarava a figura trêmula do homem, buscando respostas, desesperado para entender como escapar daquela realidade aterradora. Você não escolheu a liberdade, escolheu se perder. A voz do camponês ficou mais intensa, quase uma súplica. E agora as almas aqui padecem pelo mesmo erro. O homem se aproximou, seu olhar penetrante e triste atravessava a névoa, como se quisesse clamar por um resquício de esperança. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele pensou em Clara e Ana, as pessoas que amava. O que ele faria se tivesse que decidir entre sua liberdade e a condenação de milhares de outros? O desejo de salvar suas almas pulsava dentro dele, como um grito desesperado por socorro que ele não conseguia ignorar. Se você tiver coragem, siga o chamado da luz que brilha lá no fundo. O camponês gesticulou para uma direção onde uma fraca iluminação emanava entre as ruínas. Mas cuidado, as opções que você possui não estão vazias de consequências. A criatura que você teme se alimenta de nossas fraquezas. Ela aguarda, sempre à espreita. Ele não tinha escolha. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto decidia correr em direção à luz. Um impulso quase instintivo, porém suas pernas pareciam pesar centenas de quilos. As sombras começaram a se contorcer ao seu redor, sussurrando como se estivessem rachando sua mente por dentro. As vozes eram um misto de risos e lamúrias, um eco do desespero que jamais deixaria aquele lugar. À medida que avançava, a luz tornava-se mais forte, mas a névoa também parecia se intensificar, envolvendo-o mais firmemente. Ele se lembrou do camponês. A coragem é uma escolha, e se forçou a continuar. Finalmente, chegou até o que parecia ser uma espécie de altar, cravejado de símbolos desconhecidos e ruínas que emanavam uma energia peculiar. No centro, uma esfera brilhante pulsava, quase hipnótica. Ricardo se sentiu atraído por ela, um chamado irresistível ecoando em seu ser. Um sussurro lhe prometia a liberdade que ele tanto desejava, mas ao mesmo tempo lembrava-o do preço a pagar. Olhou para os lados, as sombras se aglomeravam, as silhuetas ganhavam vida própria, esticando garras enquanto se aproximavam lentamente. O camponês havia mencionado os pactos. O que ele poderia sacrificar? Antes que pudesse raciocinar mais, a esfera começava a girar e a emitir uma luz dourada. Sim, venha, Ricardo. A voz da entidade se insinua suavemente, quase sedutora. Liberte-se, deixe tudo isso para trás. Neste momento, o coração de Ricardo disparou. Ele percebeu que estava pesando toda a sua vida, suas decisões, mesmo as mais insignificantes. Uma visão rápida de Clara e Ana surgiu. Tudo o que ele amava, todos os sonhos que ele tinha. A dúvida o consumia, mas ao mesmo tempo uma certeza assassina aflorava dentro dele. A qualquer momento, a escolha que ele fizesse poderia levá-lo ou para a liberdade ou para a perdição. Escolha agora! As vozes gritaram em uníssono, transformando-se em um som ensurdecedor. O altar tremia, a luz ofuscava seus sentidos, e em um último instante ele se lembrou. A criatura que o seguia poderia não ser a única a temer os acordos feitos nas sombras. O que seria aquilo? A eterna batalha entre salvar a todos ou apenas a si mesmo? Com a luz brilhando intensamente diante dele, Ricardo levantou as mãos, prestes a tomar uma decisão que mudaria seu destino. Mas antes que pudesse agir, um eco gutural fez a névoa vibrar ao seu redor. Você vai se arrepender! Uma voz conhecida, mas distorcida, cortou o silêncio ambulante.
Era Clara. Por quê? O que estava acontecendo? O pânico se instalava ao seu redor e a escolha agora estava mais distante do que nunca. E sua mente clamou, agarrando-se ao fio tênue da esperança em meio à escuridão. O que ele poderia fazer em seguida? Os segredos ainda estavam se desdobrando e a verdade absoluta poderia mesmo lhe custar tudo. Ricardo sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. A voz de Clara reverberava dentro da cabeça dele, ecoando uma mistura de desespero e advertência. O que ela queria? E por que aquela criatura distorcida assumiu a forma dela? Era um truque, uma armadilha criada pelas sombras? As silhuetas ao seu redor continuavam se aglomerando, suas garras parecendo se estender ainda mais à medida que a tensão crescia. Ele se viu sufocando sob a pressão das vozes, cada uma trazendo lembranças, medos, culpas. Cada palavra que ecoava soava como uma sentença, uma promessa de que a liberdade estava ao alcance, mas a um preço que ele ainda não compreendia. Ricardo. A voz de Clara apossou-se dele novamente, carregada de dor. Você não pode me deixar aqui. Não, não se entregue a elas. Cada palavra dela cortava mais fundo que qualquer lâmina, como se a verdade estivesse escondida entre as sombras e solicitando que ele se voltasse contra os seus próprios desejos. Nesse momento, a esfera pulsante pareceu oscilar em resposta, sua luz dourada ficando mais intensa, quase como se estivesse ciente do destruir de Ricardo. Ele fechou os olhos, tentando encontrar uma centelha de lucidez em meio ao caos. O que ele deveria escolher? Abrir mão de sua liberdade em nome de uma segurança que ele não tinha certeza de existir? Lembranças passaram por sua mente. Anos de amor com Clara, os sorrisos de Ana e aquelas promessas feitas no altar do coração. As visões de um futuro que agora pareciam tão distantes e cobertos de névoa. Com um súbito impulso, ele gritou: "Clara, onde você está?" A resposta que veio não foi a que ele esperava. Uma risada, baixa e malévola, ecoou nas sombras, seguida por um sussurro. "Você também pode ser livre, Ricardo. Apenas venha, abrace sua verdadeira natureza." A esfera agora dançava diante de seus olhos, e Ricardo se viu puxado para ela, como se estivesse numa maré avassaladora. Ele tentou resistir, gritando por Clara, mas sua voz era engolida pelas sombras. O pânico se transformou em uma necessidade primitiva de sobreviver, enquanto seu instinto de preservação implorava. A visão de Clara surgiu de novo, mais clara, porém espectral, como um eco. Não acredite nessa ilusão. É um preço alto. Você pode se perder para sempre. Ele sentiu as sombras se fechando ao seu redor, arranhando sua mente com dúvidas. E se tudo o que queria estivesse ao seu alcance? E se ele tivesse que pagar o preço? A ideia agonizava sua alma. O que seriam vidas perdidas se não houvesse esperança? Ou ele era um herói, ou um traidor. Ambas opções eram insuportáveis. Potencial, arriscado e sedutor. Ricardo decidiu dar um passo à frente, atraído não por ambição, mas pelo desespero. Ele não queria ser egoísta, mas a dor do amor estava se tornando insuportável. "Escolha agora!" ecoou a voz, mais forte e ameaçadora, enquanto sombras dançavam ao redor, envoltas em promessas de liberdade. Ele respirou fundo, e seu coração martelava ansiosamente no peito. Se decidisse, não haveria retorno. As garras se aproximavam, famintas, e ele precisava agir. Cada batida se tornava um eco de seu medo. Ricardo ergueu a mão, pronto para tocar a esfera, quando, de repente, a sombra sua. Esquerda se solidificou, revelando o camponês. "Você não pode, Ricardo. Se tocar, estará dando tudo, incluindo sua alma." O desespero na voz dele era palpável, mas o tempo estava se esgotando. As garras agora arranhavam suas pernas, puxando-o para baixo. "Liberdade ou condenação?" murmurou Ricardo, seu desejo de escapar da escuridão travando uma batalha com a urgência de salvar aqueles que amava. "Escolha." A voz da entidade soou como um trovão. O que ele deveria fazer? A escolha final se aproximava, enquanto Clara flutuava na sua visão e as sombras ameaçadoras se afunilavam, esperando sua decisão terrível.
A decisão não tardou. Ricardo sentiu que o abismo se abria sob seus pés e, em um ato de desespero, ele gritou: "Não! Eu não vou tocar nisso!" As palavras ecoaram como um escudo contra a influência maligna que o cercava. No instante em que se recusou a ceder ao chamado da esfera, algo incrível aconteceu. Uma onda de energia pulsante atravessou o espaço, fazendo as sombras vacilarem. O camponês parecia surpreso, como se o gesto de Ricardo tivesse desencadeado um poder oculto. As sombras começaram a se desvanecer, batendo-se em retirada, como se o próprio desespero delas tivesse sido desmanchado. Ricardo percebeu que algo havia mudado. Uma fenda se abriu na conexão entre o mundo e a entidade, e, com um movimento, as correntes que o amarravam começaram a se desfazer. "Clara! Ana!" gritou, sua voz cortando o ar pesado. Ele focou em suas lembranças, nas risadas e sorrisos. A luz que um dia preencheu sua casa agora estava distante, mas a luta dentro dele reacendia o desejo de lutar. Ele não poderia deixar que o medo moldasse seu destino. Uma luz intensa surgiu ao longe, emanando do altar, agora resplandecente com direções de uma esperança que ele havia praticamente esquecido. As vozes suaves de Clara e Ana pareciam ressurgir, sussurrando que ainda havia tempo, que ele ainda podiam lutar. E foi nesse momento que um profundo sentido de propósito tomou conta de Ricardo. Ele se virou para a esfera, que agora pulsava com fúria. "Se você quer algo de mim, então me escute. Eu não sou um peão, eu sou um homem que luta pelo que ama." O que ele disse ecoou em cada canto do lugar, e com isso Richard sentiu que cada palavra era uma arma. A entidade começou a rugir, um som profundo como o rachar de terras. "Você se atreve a me desafiar?" bramiu, e os ventos começaram a soprar como um furacão ao seu redor. "Eu não estou pedindo sua permissão," Ricardo gritou, agora com uma intensidade que nem ele sabia que possuía. "Se querem alma, então venham, mas não levem as que amo." O ar ao seu redor começou a vibrar, e as sombras, antes tão ameaçadoras, pareciam hesitar. A luz que irradiava do altar se dissipou, e, em seu lugar, surgiu uma silhueta familiar. Era Marcos, agora parecendo mais humano, mais vivo, como se pudesse finalmente se libertar. "Ricardo, tu tens poder sobre isso." "Não deixe que a escuridão vença." Sentindo o calor da força da amizade e do amor, Ricardo avançou em direção a Marcos, e eles se uniram. "Vamos, juntos somos mais fortes." E no momento em que suas mãos se tocaram, uma explosão de luz tomou conta da floresta e envolveu-os. O grito da criatura reverberava, mas agora era uma sinfonia de raiva e desespero. "Vocês não podem escapar de mim. Todas as almas pertencem a mim." A escuridão começou a se fragmentar, estilhaçando-se em 1000 pedaços, enquanto as vozes dos que haviam se perdido ao longo do caminho se tornavam ecos de libertação. E enquanto o mundo ao redor dele se desmoronava, Ricardo e Marcos, unidos, enfrentaram a tempestade que aquele ser maligno representava. Era um momento de pura intensidade, um apogeu de amor, amizade e coragem. No final, um grande clarão surgiu. Ricardo fechou os olhos e sentiu que a luz os envolvia, como um abraço acolhedor. Quando ele abriu os olhos novamente, estava em sua casa, ao lado de Ana e Clara, inteiras e sorridentes. "Houve apenas um desvio, mas agora estamos juntos novamente", sussurrou Clara, deixando que um riso de alívio escapasse. Ricardo olhou ao redor, sua família estava ali, e a tempestade havia se acalmado lá fora. O pacto estava rompido. Ele não tinha mais que temer. No entanto, ele sabia que o peso do que ocorreu permaneceria com ele para sempre. Ricardo havia aprendido que a coragem não é ausente de medo, mas a disposição de lutar por aqueles que amamos. "É meu dever protegê-los", ele murmurou, determinado. O terror da noite ainda pulsava em sua memória, mas agora as sombras pareciam menos imponentes. Havia uma nova luz na escuridão. E assim, enquanto a família se abraçava, Ricardo sabia que a verdadeira batalha contra a escuridão não teria fim. Mas ele também sabia que com o amor sempre haveria esperança. Agora, se você chegou até aqui, você precisa fazer algo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas de terror.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.